Boa noite a todos. Para nós é uma alegria estar aqui novamente nessa live. E que o Senhor venha te abençoar nesta noite, que você possa crescer e adquirir mais um pouco de conhecimento, sabedoria da palavra do Senhor. Hoje a gente quer falar um pouco sobre Eclesiastes 6:12. Vamos entender um pouco o que Salomão escreve, o que ele passa para nós nesse capítulo e versículo, e que a gente possa meditar nessas palavras, compreender essas palavras, para que possamos crescer cada dia mais no Senhor. Amém? Quero ler aqui Eclesiastes 6:12. Diz assim a palavra do Senhor: pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Aleluia. Senhor, que a tua palavra, Senhor, que teu Espírito nos dê sabedoria, para que possamos compreender um pouco da tua palavra, Pai, para o nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco sobre uma expressão de Sócrates, que diz assim, que o homem deve conhecer a si mesmo, quando ele diz que o homem deve se conhecer a si mesmo. O que realmente nós temos, o que ele quis dizer com isso, era uma introspecção que a gente deveria olhar para dentro de nós mesmos, ou qual era a ideia desse pensamento de Sócrates. A gente sabe que essa frase, segundo a história, diz que ela estava na entrada do oráculo de Delfos. Ela é muito antiga, e dizem que vem passando por Tales, Platão, por muitas pessoas. E o próprio Sócrates também usou esta palavra, que o homem deve conhecer a si mesmo. Mas o que tinha ideia, qual era o pensamento de Sócrates de pronunciar essa palavra? De fato, era que eu tinha que fazer um ensimesmar, uma introspecção, olhar para dentro de mim, olhar para mim mesmo, ou o que realmente se refere Sócrates a essas palavras? Eu quero compreender que o que a gente pensa sobre essa frase de Sócrates tem muito a ver com o nosso sucesso, com a nossa vida e com a nossa história, e que a gente precisa entender alguns fatores para que o sucesso faça parte de nós, para que nós possamos crescer como pessoa e como social, como cristão. A gente precisa entender um pouco o que é conhecer-te a ti mesmo. Penso eu que quando Sócrates diz essa frase, ele estava procurando dizer para as pessoas que deveriam andar na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, nos lugares, para ouvir o que as pessoas falavam dele, para ouvir o que realmente, o que se tinha sobre ele, e não ele mesmo olhar para si. Porque eu acredito que quando nós olhamos para nós mesmos, nós deixamos de ver muitas coisas passam e a gente não percebe, porque a gente vai olhar para nós, não sei, mas de uma forma diferente como os outros olham para nós. Então, se eu olhar para mim mesmo, se eu fizer uma introspecção da minha própria história, eu posso ver muitas coisas que eu possa mudar, outras coisas que eu possa melhorar, mas de fato eu não vou ver outras coisas que seriam cruciais e fundamentais para a minha vida, para que eu possa fazer, para que eu possa lograr êxito, sucesso
na minha caminhada como pessoa, ou seja, como você assim pensa. Porque a vida do homem, seja ele para fazer sucesso, ele precisa conhecer as pessoas e ouvi-las em relação a si mesmo. Então, aí ele vai poder fazer sucesso, aí ele vai poder fazer grandes coisas, porque para se realizar grandes coisas, é preciso também que pessoas possam acreditar em você. E quando você vai em busca de ajuda, então vai valer muito o que as pessoas pensam de você, e não o que você pensa de você, mas o que as pessoas pensam de você. É isso que vai contar, para que você possa adquirir auxílio para seguir uma carreira de sucesso e de vitória. Então é preciso, primeiramente, saber como as pessoas veem você, como elas pensam de você, como elas falam de você, para que você possa conquistar grandes coisas. Nesse próprio pensamento, eu não sei como é que você, a sua vida de sucesso, pessoal ou interpessoal, como é que você está logrando essas suas conquistas, porque tem pessoas que, para ela ter as coisas, precisam enganar outras pessoas, porque elas mesmas não têm capacidade, nem moral, nem força física para isso, nem capacidade intelectual. Então, muitas pessoas usam de outras coisas para ter sucesso ou para ter alguma coisa. Mas Sócrates está falando aqui que nós precisamos crescer, mas para que eu cresça, primeiramente eu tenho que saber o que pensam de mim. Então você precisa sair na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, e procurar saber como é que as pessoas olham para você. Como é que as pessoas olham para você? Não da forma como você olha para você, mas como as pessoas olham para você. Outra coisa é você estar pronto a receber essas críticas para você melhorar ou não. Mas estamos aqui falando, eu quero falar sobre essa frase de Salomão. Nós vamos conhecer um pouco da frase de Salomão, porque ele disse isso. E antes disso eu quero também usar uma frase de um grande apóstolo, chamado o apóstolo do gentio, o apóstolo Paulo. Ele diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. De que ele estava falando também? De que o homem deveria examinar-se a si mesmo. Olha que é uma frase que parece que é parafraseada, ou parece que é uma frase sinônima, com a frase de Sócrates: conhece a ti mesmo, examina-te a ti mesmo. Muito bem, a frase de Paulo, examinar, dogmazo, ele usa dogmazo, ele fala em provar-se. O sentido de Paulo é provar-se. Eu tenho que provar se eu sou capaz, provar se eu tenho capacidade de participar daquele meio, participar daquela mesa. E Paulo estava falando da mesa da Santa Ceia. Não que ele estava falando da Santa Ceia em si, porque essa frase de Paulo vai muito mais além do que sentar à mesa para comer ou para cear. Paulo tem um pensamento muito mais profundo, muito mais além do que esses pensamentos que muitas pessoas colocam esse pensamento assim. Então, dogmazo, Paulo quer dizer provar. A frase é provar, não é examinar, é provar. Por quê? Porque você tem que provar se você é capaz. Como é que eu vou provar se eu sou capaz de estar ali? Porque Paulo está falando de uma reunião de pessoas. Você tem que fazer prova se você é capaz de fazer parte daquele corpo. Paulo estava falando, não no sentido de comer, mas Paulo estava falando no sentido de participar daquela reunião, de participar com aquele povo, de participar com aquelas pessoas.
Era disso que Paulo estava falando. Por isso que ele falou provar, né? O doquimazo quer dizer provar, prova-se, né? Eu tenho que fazer uma prova se realmente eu faço parte daquele meio, se eu faço parte desse meio. Você precisa examinar, no sentido provar-se, se você realmente faz parte da igreja, se você faz parte daquela associação, se você faz parte de onde você está. Porque estar ali não quer dizer basicamente que você faz parte. Tem muitas pessoas que estão no lugar, mas não faz parte desse lugar. Então a frase doquimazo, ou seja, provar-se, da qual é traduzido por João Ferreira de Almeida de examinar-se, Paulo não está falando da Santa Ceia em si, não está falando comer, mas como disse, ele está falando se você de fato faz parte desta associação. Então, olhando para o pensamento de Sócrates, para você se conhecer a si mesmo, você primeiramente tem que sair na sua rua, andar na sua rua e saber se as pessoas amam você ou não, se as pessoas gostam de você ou não, se as pessoas admiram você ou não. Isso é importante para o seu sucesso. Paulo também está dizendo provar-se, doquimazo, ele quer dizer prova. Aí você tem que ver se de fato você faz parte também disso. Se você faz parte desse povo, você faz parte dessas pessoas, você faz parte desse lugar, parte da igreja. Porque você está é uma coisa, fazer parte é outra coisa. Isso é importante, do qual Paulo fala. Outra coisa também que ele fala, discernir, né? A frase discernir, Paulo fala diacrino, né? Discernir é você ter a capacidade de perceber, né? Antes de você sentar ali, se você realmente está fazendo parte daquela mesa, se você faz parte daquele corpo, que você tenha um discernimento, se você é verdadeiro, ou se você está ali por algum outro motivo. Qual é o motivo que faz você estar ali? Diacrino quer dizer isso, né? Se você tem discernido, por que você está ali? Por que você vai sentar àquela mesa? Por que você está nessa igreja? Por que você está nessa associação? Por que você está no meio desse povo? Você faz parte dela? Você faz parte desse corpo? Você faz parte desse povo? Você faz parte desse local? Isso é importante para você, porque quando você discerne isso, você prova, discerne isso, né? Que ele fala doquimazo e diacrino, ele usa provar, né? Discernir. Simplesmente ele está dizendo, vê se você faz parte, e depois faça um discernimento do que você vai realmente fazer. Porque na realidade, quando a gente está ali, a gente está, na verdade, se associando, né? Estar à mesa é uma associação. Estar à mesa é fazer parte de um acordo, de um propósito, de um plano, digamos assim, de uma aliança, de um pacto, porque você vai comungar do mesmo pensamento, das mesmas coisas com aquelas pessoas. Por isso que Paulo não está falando aqui apenas da mesa em si, do que está à mesa, mas ele está falando do corpo, do local, do sistema que você está ali, digamos assim, congregado. Então é importante você pensar nisso, para que você possa entender o contexto da sua estadia naquele lugar. Ou você entendeu o contexto da sua história, do seu sucesso. Ou por que você não tem sucesso. Por quê? Então você precisa compreender isso. Pensando nisso, nós vamos ver aqui um homem que foi considerado o homem mais sábio do mundo, cheio de tanto entendimento, que foi Salomão. Salomão usufruiu de tudo, todas as coisas. Ele não deixou de usufruir nada. Tudo aquilo que ele podia fazer, ele fez. Ele
ele fez tudo aquilo que o seu coração desejava. Ele não deixou de dizer assim: eu não vou fazer isso. Pelo contrário, ele fez tudo. Mas ele fez tudo para quê? Olha só como é interessante a frase dele. Ele diz assim: pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gastam como sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Aqui Salomão está falando de duas coisas. Primeiramente, a vida dele aqui. Qual é o sentido da vida dele aqui? Qual é o sentido da nossa vida aqui? Qual é o sentido da vida do homem aqui? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido? Por isso, nós usamos Sócrates e Paulo, quando ele diz: examina, a ti mesmo. E Paulo também diz assim, que o homem deve se examinar também, provar-se. É que Salomão, ele está dizendo assim: qual é o sentido da nossa vida? O que realmente você faz parte dessa humanidade? Por que você faz parte dessa população? Qual é o objetivo de você fazer parte disso? Qual foi o seu objetivo de nascer? E qual é o seu objetivo de crescer, estudar e viver? Ele disse que a nossa vida passa como sombra, ou seja, é rápido, ela não demora muito tempo. E aquilo que a gente tem que conquistar, devemos conquistar. Mas conquistar com sabedoria, com entendimento, com inteligência. Você entende? Conquistar com dinamismo, com trabalho seu próprio, com seu próprio esforço, entender o que é importante para você na sua história e na sua vida. Porque é isso que ele quer saber, o sentido da nossa vida. Qual é o sentido do jovem hoje na era tecnológica? Nessa era pós-modernismo, aonde a tecnologia se avança, a ciência se avança, cresce numa velocidade incrível. Como é que você está usufruindo ou gastando a sua vida? Como é que você está levando o sentido real do seu viver? Trabalhar, ter, gastar. Qual é o sentido da sua história e da sua vida? Aqui a gente está falando de um homem que ele teve todas as provas, um homem que gozou de tudo, um homem que estabeleceu tudo, o homem mais rico do mundo. A extensão do seu reinado era o maior possível. Ele foi um homem muito agraciado em todos os sentidos. Todas as pessoas tinham ele como fama. Por isso que ele disse: melhor é a boa fama. No capítulo 7, no verso 8, vai dizer: melhor é a boa fama do que o perfume. Ele começa a entender que a sua história começa a ser enfadonha de tudo que ele tem, de tudo que ele possui. Ele começa agora a ver que de tudo que ele conquistou, qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido de você ter muito dinheiro? Qual é o sentido de você ter muitos bens? Ele está dizendo que a nossa vida passa como sombra. E tudo isso vai ficar para quem? Por que não partilhar? Por que não ajudar outras pessoas? Você sabe quantas pessoas estão sofrendo no mundo sem ter o que comer, sem ter o que morar? E você tem tanto, e você parece que quer mais. Para que tudo isso se você vai morrer?
O homem diz: goza a tua vida, ó minha alma, porque tu tens sete celeiros. Em outra expressão ele diz: você nunca mais vai ficar pobre, você é milionário. Jesus disse: tu és louco, porque hoje mesmo pedirão a tua alma, e para quem ficará todos os teus bens. Aqui não estou falando para você entregar todos os teus bens às pessoas, mas para você partilhar um pouco do que você tem com pessoas. Os empresários, com seus empregados, dão um salário melhor. Sabe, quando você começa a ter um sentido melhor da vida, por que você está aqui? É para usufruir de tudo, gozar de tudo, ter tudo que você quer? Qual é o sentido realmente da sua vida? Qual é o verdadeiro sentido real de você viver? Ele diz que passa como som. Depois ele diz: quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Ou seja, depois que você morrer, realmente o que você vai ter? Aqui no capítulo 1, no verso 13, olha o que Eclesiastes diz aqui, Salomão lhe fala: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Aqui ele diz que ele aplicou o seu coração ao conhecimento, à sabedoria, para entender tudo isso. O que realmente significa tudo isso? O que representa tudo isso? O que é ter um entendimento de tudo isso? Qual a importância de tudo isso? O que realmente faz sentido saber? Ele começa a dizer que tudo isso termina, passa. Tudo isso passa. Quer dizer que a sua vida vai passar também. Para muitos, ela passa rápida. Para outros, alonga-se mais. Para uns outros, até mais um pouquinho. Mas ela passa. E quando ela passa, qual é o sentido de tudo isso? Eu conheci muitas pessoas com muito recurso, e até trabalhei para uma delas, e vi aquela pessoa já com seus 90 e poucos anos, mas sem nenhum sentido. E ao conversar com essa pessoa, ela disse para mim: o que mais posso fazer? Só esperar a morte. Então é preciso a gente aplicar o nosso coração à sabedoria, ao conhecimento, ao entendimento das coisas, sabe? Procurar entender a razão por que você está aqui. É para ter muito sucesso? É para ser bem amado? É para você ser bem quisto na sociedade? É para que as pessoas recebam você pela condição financeira que você tem, e a pessoa está te recebendo por essa condição financeira e não pela pessoa que você é? Lembra aqui do filho pródigo? Enquanto ele tinha dinheiro, as pessoas o recebiam, ele estava na alta sociedade. Depois que ele perdeu tudo, as pessoas o ignoraram, o expulsaram, o rejeitaram. Porque as pessoas te recebem na alta sociedade? É pelo que você tem? É pelo recurso que você tem? É pela boa fama que você tem? Ou é pela pessoa que você é? Aplica o teu coração a ter esse entendimento, a ter essa sabedoria, para que você possa colocar dentro de você mesmo que você precisa entender
quem você é e qual é o sentido da sua vida. Eu creio que Deus nos criou não para nos dar uma vida enfadonha, uma vida sem sentido. Creio que Deus nos criou para que nós possamos experimentar qual é a boa e agradável vontade dele. É como se diz a sua palavra. Para que saiba qual é a boa, a perfeita e agradável de Deus. Romanos 12, 2 e o 3, Paulo vai falando sobre isso. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente transforma o que? O nosso pensamento, a nossa ideologia, sabe, de um mundo perfeito nosso, de um mundo encantado que nós temos. Parece que no mundo de hoje ainda vivemos os contos de Cinderelas, de Branca de Neve, Rapunzel, de príncipes encantados. Hoje o mundo é uma realidade muito diferente daquele tempo. Precisamos crescer como pessoas, entender quem nós somos, entender a nossa vontade. Qual é a nossa vontade? Jesus disse como um homem que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Qual é a nossa vontade? É fazer a nossa vontade. Eu me lembro quando era menino, e até um pouco tempo desse aí, não só eu via minhas irmãs brincando de boneca, como as minhas filhas também, até os 15 anos eu via elas brincando de boneca, aquele tempo, né? Um tempinho lá atrás. Mas hoje a gente vê as crianças não mais brincando de boneca, as meninas, nem os meninos brincando de carrinho. Eu me lembro que a gente brincava de carrinho, era coisa que a gente ganhava, carrinho, né? Era bola para a gente brincar. Hoje o menino quer o celular, a menina quer o celular. Há muita coisa favorável para eles aprenderem, brincarem no celular. Tem jogos de todos os tipos, de todas as formas. E a gente vê que muitas crianças hoje morreram através dos jogos desafiadores. Então estamos numa outra época. Mas qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da gente viver? Qual é o sentido do seu viver? O mundo está caminhando para um final. A raça humana está caminhando para isso. Doenças, pestes, tantas coisas agredindo o ser humano, o homem, e o próprio homem também agredindo, eu vou dizer a si mesmo, porque quando ele agride o ser semelhante a ele agride a si mesmo. Quando o homem agride a natureza, ele agride a si mesmo. Os grandes testes nucleares, bactérias, vírus, que o próprio homem cria, para quê? Qual é o sentido da vida? Então é importante, Salomão está dizendo isso. Apliquei o coração a entender, a compreender essa vida enfadonha que o homem tem debaixo do sol. Deus o deu para que ele o exercite, ou seja, para que nós possamos trabalhar e viver uma vida somente. Será que Deus assim, eu vou criar o homem para trabalhar e dar um sol forte para ele, sabe? Não, eu não creio que é esse sentido que Salomão está falando. Eu creio que Salomão ele entende que Deus criou o homem para que o homem possa viver para o outro, sabe? Não somente para si mesmo, para o outro. Veja bem que quando Deus criou o homem, ao criar o homem, Ele deu, é bom que o homem viva só. Não no sentido só do homem ter um par, né? Ter uma mulher ao seu lado, uma auxiliadora, mas no sentido de que o homem possa compartilhar dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas conquistas,
dos seus bens, daquilo que ele adquiriu com outros. Mas nós vivemos uma sociedade que parece diferente. Parece que não entendemos qual é o sentido da nossa vida. Você sabe qual é o sentido da sua vida, meu irmão? É que você possa pensar nisso. Que Deus possa te abençoar, esclarecer. Isso aqui é apenas uma palavra para que você possa meditar e possa refletir um pouco sobre você. Você pode ajudar as pessoas. Você tem condições de ajudar as pessoas, por que você não faz? A omissão é o pior pecado que tem. Não se omita em nada. Se tem algo para fazer, ajude a fazer. E procure servir melhor ao teu irmão. O mundo vai ser bem melhor. Podemos mudar a história do mundo? Podemos. O mundo está moribundo, está um caos. O mundo está se afogando, mas em si mesmo. O homem está fazendo assim. Mas nós podemos refletir um pouco e entender que nós somos. É isso que Paulo está falando aqui, quando ele usa a expressão do Aquimazo: prova-se. Procura ver você, quem é você no contexto da sociedade. Veja quem é você aí nesse grupo que você está, na igreja que você está. Veja quem é você nesse contexto histórico que você participa. Olha para isso, sabe? Não se assente em uma mesa por assentar-se. Não fique num lugar simplesmente por estar. Mas tenha sentido de estar ali. Qual é o sentido de você estar ali? Qual é o sentido de você sentar a uma mesa? Jesus conta uma parábola que um homem convidou muitas pessoas para ir a uma festa e disse o tipo de vestimenta que elas deveriam andar. E teve uma pessoa que recebeu o convite para ir também, só que ela foi com uma vestimenta diferente. E quando aquele homem percebeu isso, que ele viu, ele disse: olha, você está convidado a sair da minha festa. Ele disse: não, mas eu recebi o convite. Ele disse: não. O convite dizia que todos deveriam estar com essa vestimenta. Você está com uma vestimenta errada. Então eu lhe convido a sair da minha festa. Você entende? Você tem que saber qual é o contexto que você está, né? Você foi convidado para estar à mesa. Você foi convidado para estar nesse local. Mas qual é a roupa que esse pessoal usa? Qual é o tipo de vestimento que você está usando? Será que você não está fora do contexto do lugar onde você está? Então pense nisso. Por isso que ele fala do Aquimazo. Mas também ele usa a expressão diacrina, ou seja, discernimento, né? Você precisa discernir. Faça um discernimento sobre o contexto do lugar que você está. Primeiro, prova se realmente você quer fazer parte disso. Veja se você quer fazer parte disso. Veja se você quer sentar àquela mesa. Veja se você quer fazer esse negócio com essa pessoa. Veja se você está convidando um aliado correto para se associar, para fazer um projeto de conquista. Veja quem vai caminhar com você lado a lado. Depois faça um discernimento diacrina, né? Veja se realmente isso você está, ou se essa pessoa está de acordo com a roupa, né? Se está de acordo com o seu projeto, com as suas ideias, com os seus pensamentos. Dê sentido à sua vida, à sua história. Aí vale muito o que Sócrates diz: examine o homem a si mesmo. Examine-te a ti mesmo, né? Não olhando, não fazendo uma introspecção para você, porque você vai deixar muita coisa indo embora, você vai abrir mão de muitas coisas. Mas
ande na sua rua, ande no seu bairro e veja, examine, conhece a ti mesmo através do que as pessoas falam de você. Amém? Que Deus abençoe você. Quero deixar essa palavra para que você possa meditar nela. Aplica o teu coração ao conhecimento, como Eclesiastes 1:13 ele fala que ele procura com prudência, com sabedoria, com entendimento, saber qual é o sentido da vida dele, o sentido da vida do homem. É Salomão que está falando, é um homem que realmente passou por tudo, conquistou tudo. E a gente percebe que ele também entrou num certo momento em depressão. Por quê? Porque ele passou por tudo e de repente ele deu conta, ou se deu conta, que vale a pena de tudo isso. Ser um grande rei, com grande sabedoria, construiu templos, construiu tantas coisas maravilosas, teve paz completa no seu reino, teve tudo, mas chegou um momento na sua vida que ele entrou em depressão. Por quê? Porque muitas pessoas estão entrando em depressão hoje. O que fazem elas desistirem da sua própria vida? Então pense nisso. Aplica o teu coração sabedoria e dê sentido à sua vida. Conhece a ti mesmo. Prova-te a ti mesmo. Discerne a ti mesmo. Amém? Obrigado por nos acompanhar nessa live. Que Deus te abençoe e que você possa crescer ricamente e que você possa crescer mais através dessas breves palavras, mas que possam te ajudar muito a pensar quem é você. Que Deus te abençoe, te prospere, que tenha essa semana maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você. Pai Santo, Pai da Glória, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor meu Deus amado, Pai da Glória, pelos meus irmãos que estão nos assistindo, aonde quer que eles estejam. Ó Deus querido, Pai da Glória, que a Tua palavra vá ao coração dele, que essa palavra possa ter, meu Deus, feito eles refletir um pouco sobre a sua vida, a sua história e sobre tudo que eles obtiveram, Pai, na vida e qual é o sentido real da vida deles, Pai. Ó Deus querido, Pai da Glória, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor meu Deus, que eles possam entender que o sentido maior da vida, Pai, é ter a Ti como Senhor e Salvador. Que Tu nos completa, Pai, Tu nos dá melhor sentido na vida, Pai. Muito obrigado mesmo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos.